Boa noite, Boa noite, Manu. tudo bom? Tudo bem? E você? Também, tá me ouvindo bem? Sim. Você também? Sim. Vamos esperar só dar 5, 8 e 5, e aí a gente já ia. Vamos ver se entra mais um Fechou. pessoal. Ó, conheci esse rapaz que entrou, hein, do Guarujá, também trabalha com educação física adaptada. Boa noite, Movimento Transforma. Vamos iniciar então? Sim. Boa noite, Érica. O pessoal vai entrando aí, tá bom? Hoje o tema da nossa live é autismo e os aspectos sociais por meio da atividade física. Eu vou começar me apresentando, aí na sequência o Thiago se apresenta, e aí a gente inicia com o nosso tema. Para quem não me conhece, eu sou a professora Manuela Lancelotti, né? Formada na Faculdade de Educação Física Santa Cecília, me formei em 2018, e depois da minha formação na faculdade, eu fiz a pós-graduação em Atividade Física Adaptada em Saúde, fiz na FMU em São Paulo, né? Antes mesmo de entrar na educação física, eu tenho a minha mãe como referência, ela também é profissional de educação física, e desde muito pequena eu sempre acompanhava ela nas aulas, e aí eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com a parte adaptada, né? Ela dava aula para a terceira idade, e a pai daqui de Santos mesmo ia lá de vez em quando, umas 2 vezes por semana, fazer aula junto. E aí eu gostei de faltar na escola para poder estar presente, porque eu adorava, porque para mim era diferente, e eu adorava o afeto que eu tinha com aquelas crianças e adultos, né? Então, desde lá eu já gostava, mas não sabia que eu gostava tanto, né? Até que eu entrei na faculdade. Na faculdade a gente tem a aula, né, de educação física adaptada, e foi lá que eu me encontrei e falei, gente, é isso que eu gosto de trabalhar. Eu acho que para mim o comum não é muito legal. Eu acho que eu gosto de é. E aí toda aula na faculdade de educação física adaptada, eu me arrepiava e falava, cara, é isso que eu gosto de trabalhar, é isso que eu quero. E aí desde então comecei a fazer estágio, né, trabalhei com capoeira, trabalhei com pai, cheguei a trabalhar também com escola do autismo. Só que para mim, eu acredito que a gente tem que trabalhar realmente com o que a gente gosta, né? Então eu segui outro caminho. Foi quando eu decidi fazer o meu projeto, né? Foi na pandemia, a gente ficou com as aulas na praia, e aos poucos a gente foi com a necessidade das bandas dos ambientes. Então, aí a gente tem do cross, tem da academia, e também a nossa turma adaptada de então, basicamente essa sou eu. E agora eu deixo a palavra com você, Thiago, fica à vontade. A Manu tá travando um pouco pra mim. Quem tá assistindo, comenta se ela tá realmente travando ou se é só pra mim. Se for só Sim. pra mim, tá tudo bem. Comentem aí. Está travando? Mandem nos comentários. Bom, eu sou o professor Thiago. Eu me formei agora em 2021, também na Universidade de Santa Cecília. Conheci a Manu no ambiente da faculdade, a gente se conheceu lá. Fiz o meu estágio com Sport Terapia, com o projeto da Manu também, durante a pandemia. A gente eu iniciei em meados de 2021, ali em agosto. E aí, desde isso, então, tô trabalhando com a Manu, com as crianças. Ó, a galera tá dando uma travada, hein? Eu tô vendo. Vamos ver E é se isso, vai. comecei a trabalhar lá com a Manu. Hoje estou trabalhando numa academia aqui em Mongaguá com o Funcional Kids e com essa turma de natação adaptadas. E agora fala pra gente sua experiência Fazendo na. pós-graduação também com autismo
uma faculdade agora. Com certeza. E o que você está achando da nossa turma adaptada? Eu tô adorando. Eu não tenho experiência com a natação para crianças convencionais, né? Mas eu tô amando conhecer esse público, estar tendo contato com essa área. Tô adorando mesmo trabalhar com eles. Muito bom. Então, aos poucos, nós vamos falando, né? Relevante ao nosso tema. E para iniciar, para quem não sabe, o autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação social, sendo ela verbal ou não, né? E também comportamental, que é interesse restritivo e também os movimentos repetitivos. Então, para quem não sabe, esse é o autismo. As causas do autismo, na verdade, ainda são pouco, né? São pouco conhecidas, porém, estudos mostram que 97 e 99% são genéticos, né? Sendo eles 81% hereditários, com mais também ligados a mais de 800 genes. Só que os ambientes também, no caso, como é que eu posso falar? E agora travou, fugiu a palavra. Mas os fatores, lembrei, os fatores ambientais, eles ainda são muito discutidos, né? Porque estudos mostram que, embora seja consensual, a origem do autismo não seja exclusivamente genética, né? Não há concordância no que diz respeito aos fatores ambientais. Então, se podem mesmo ser as causas do autismo ou não. Então, acaba gerando muita discordância entre especialistas. Mas nós sabemos, de fato, que a maior porcentagem são os fatores genéticos. Eu Quer acho falar alguma coisa? importante, eu acho importante a gente falar como é feito esse diagnóstico, né? Ele é através tão somente da análise da análise observativa mesmo, né? Do comportamento desse indivíduo. Não há uma espécie de exame ou raio-x ou algo que você vai fazer para saber se esse indivíduo é autista ou não. Há sim um senso comum, né? Um parâmetro dentro dessa observação para você seguir, mas é tão somente através disso que é feito o diagnóstico. E também tem os graus, né, do autismo, né? Tem o autista leve, o moderado e o severo. Sim. Como você falou, né? Agora está surgindo novos exames, né? Que na verdade são exames neuro, né? O neuropediatra, ou enfim, ou até mesmo psicólogo que pode encaminhar para poder fazer esse tipo de exame. Para poder ter um laudo, mas não é só o exame que diz a respeito disso, Sim. né? Tem também as observações, observações até na escola mesmo, né? No ambiente escolar, que os professores podem estar também avaliando essas crianças para ver se a criança tem algum atraso, sendo ela de fala, sendo ela algum atraso, né, cognitivo, psicológico, e até mesmo a parte que é a ênfase do nosso tema, que é a parte social, né? Os autistas têm muita dificuldade de interagir com outros. Então, também é um bom motivo, né, para a gente poder estar entendendo melhor se aquela criança tem ou não o autismo. Aí eu quero falar aqui também sobre os déficits, né, que as crianças têm. E depois disso, na sequência, a gente fala sobre os benefícios da atividade física. Fechou. Os déficits, como poucos sabem, são emocionais, né? Que é aquela redução de estresse, emoções e afetos, dificuldade para iniciar ou responder a interação de outros, né? Também tem os déficits no comportamento comunicativo, que não são verbais, então é a compreensão e o uso de gestos e também as expressões faciais, né? Na sequência, também eu falo do déficit para desenvolver, manter e compreender os relacionamentos. Então, eles têm pouco interesse por pares, né, como a gente já citou. Tem a dificuldade com as brincadeiras imaginativas, como Era uma Vez, essas brincadeiras de contos mesmo, né, de imaginar, enfim. Eles têm bastante dificuldades também em fazer amigos e também se adequar nos contextos sociais diversos, né?
Um exemplo que eu coloquei aqui para a gente citar é a pobre iniciação na comunicação ou na ação. E isso interfere na interação social quando a criança não inicia, né, uma interação social apropriada e também não começa a trabalhar em uma atividade. Então, ela fica quieta no cantinho dela ali, né? Ela não inicia uma interação, ela não conversa com as pessoas que estão próximas, mas ela também não inicia a ter uma ação para aquele momento, daquela atividade. Falta estímulo, né? Sim. Boa noite, Mara. Boa noite, pessoal que está entrando aí. A Mara também trabalha com educação especial, mas não é educação física. Pedagoga. Boa noite, Pamela, Nath. Boa noite, Cris. Liberte Pilates. É onde você faz Pilates, Thiago? Uhum. Onde deixam ele de cabeça para baixo, meu Deus. É isso aí. Eu coloquei também alguns outros modelos, né, para a gente estar citando, como aquele humor oscilante e dificuldade de relacionamentos. Então, o que isso interfere também na interação social é a dificuldade de interagir com outros. Na sequência, a dificuldade em abstração, né? Então, o que isso interfere... Olha lá, responderam. Olha lá, hein? Pelo amor de Deus, não deixa meu professor cair de cabeça para baixo. Então, o que isso interfere na interação social é que a criança não consegue interpretar o significado de algumas palavras. Então, vocês vão ouvir muito que autista leva as coisas ao pé da letra, né? Quando a palavra tem duplo sentido, elas têm uma dificuldade maior de entendimento, porque para elas são algo bem concretos. Então, é a palavra que você falou, do jeito que ele interpretar, é aquilo que ele entendeu. Exemplificando, não dá para falar que você está morrendo de fome, que ele vai Sim. entender que você está, de fato, morrendo. Sim, é um exemplo bom, verdade. E o mais comum de todos, né, que é a dificuldade que não apresenta o contato visual e até mesmo a dificuldade de atenção. Isso afeta, né, a interação social, consegue observar a interação de outras pessoas, a criança não processa ou não entende o significado das mensagens visuais, né, do outro. E também tem a dificuldade do pobre contato visual, que é aquele mais comum, que a gente pode ver Sim. na maioria das pessoas, não generalizando, né? Ele tem muita dificuldade de olhar para você. O que você está falando? Ele está olhando para baixo, ele está olhando para o lado. É um fato muito comum, né, na interação social. Sim. Coisa que Travou um pouquinho, Manu. Travou agora no final. tá travando? Travou um pouquinho no final agora. Mas deu para entender, não? O que é que eu volte? Deu para entender. Eu entendi. Tá. Se alguém não entendeu, tiver perguntas, podem fazer, tá? A gente fica à vontade. E falando, né, depois de citar alguns aspectos sociais, as intervenções, né, o tratamento não farmacológico. Tá travando ou ainda tá bom? Tá bom. Melhorou bastante. Quanto mais lento você falar, melhor fica. Tá, vou falar devagar, então, porque eu tenho mania de falar rápido. Ó, a Pri falou que estou travando. Vou falar devagar. Se eu continuar travando, me avisem, tá? Então, o tratamento não farmacológico, né? São os tratamentos que não precisa fazer uso de medicação. Nada mais é do que a estimulação precoce, né? Uma equipe multidisciplinar. Ou seja, eu não vou conseguir trabalhar sozinha, você não vai conseguir trabalhar sozinho. E todos os profissionais dessas áreas precisam trabalhar em conjunto para que a gente consiga, né, ver resultado nesses aspectos das crianças. Então, os especialistas da área, o pediatra, né, o neuropediatra, o psicólogo, o fono, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o profissional de educação física ou o psicomotora, e, em alguns casos, também o fisioterapeuta. Né? Se eu tiver alguém, pode mandar aí, falar do todo. Travou aí? Tranquilo? Melhorou. Deu uma travada? Não. Pouco, mas deu. Mas tá dando para entender?
Sim, sim. Ah, perfeito. Então, quer falar alguma coisa? Não, nessa área não. Pode seguir o baile. Tá. É, E aí, né, agora vamos entrar de fato na parte da educação física, que é o nosso tema principal, né? Nosso tema. Então vamos dar ênfase a isso. Vou começar falando e na sequência você manda ver, Fechou. tá? Algumas atividades da educação física que envolvam a socialização nada mais é do que colocar atividades em grupos, né? Que as próprias crianças se organizem em grupos. Como o Thiago falou, o autista, né? Se a gente tiver uma turma só de crianças autistas, nós vamos ter os 3 graus, né? O leve, o moderado e o severo. Então, a gente tenta ajudá-los, né? Mas deixar que eles tenham essa autoridade, essa autonomia para eles poderem fazer o próprio grupo deles. Então, isso trabalha a socialização. Propor atividades como jogos, sem nenhum tipo de regras, porque basicamente, naturalmente, no meio da brincadeira, eles mesmos inventam regras, né? Eles mesmos criam as regras deles e até citam algumas que já vêm padronizadas da própria oferta da atividade, né? Estabelecer também jogos em duplas, que trabalha a socialização. Corridas de estafetas, como a gente sabe, são 2 filas, né? Então, são 2 times, e cada um corre para ajudar o seu time. Então, ali é cada um ajuda o outro, né? Eu vou, faço minha parte, mas ao mesmo tempo eu torço pelo meu amigo. Então, a gente reforça bastante essa parte social dele, né? E fazer jogos e brincadeiras cooperativas também, que também entra no papo da feta. São 2 times ali, você faz por você e pelo seu grupo. Então, são propostas que você precisa seguir. Tiago, É, acho que sabendo que a socialização é a maior dificuldade deles, eles vão ter uma preferência por atividades que sejam individuais, que eles sim, possam fazer sozinhos e criar um hábito com ele mesmo, né? Não ter uma competição, porque ele tem essa dificuldade de socializar, então se o time dele perder ou se perder por culpa dele, tudo vai colocar mais obstáculos nessa dificuldade que ele já tem. Então sim, por isso que é preferível para eles, opção deles, né? As atividades individuais, como a natação, e as artes marciais, que você decora o nome do movimento, né? Então fica mais fácil, você cria uma rotina. Independente de qual seja a atividade física, nenhuma vai ter um resultado a curto prazo. Até que aquilo sim. entre na rotina desse indivíduo, até que ele passa a praticar sempre isso para que tenha um resultado na vida dele. É um trabalho de formiguinha. Sim, aproveitando essa brecha que você falou, esse final, né, na verdade, a gente precisa de um longo prazo, exatamente porque eles são muito metódicos. Então, assim, eles gostam de rotina, eles organizam na cabeça deles, e se a gente sai da rotina, acaba, né, deixando eles desorganizados, e aí entra a parte sensorial, e aí entra a birra, enfim. Então, assim, trabalhar com rotina para eles é benéfico, exatamente pela organização deles já, né? Então, assim, o trabalho também não vem só dos profissionais, também vem de casa, né? A mãe precisa fazer toda uma preparação, montar a rotina daquela criança. Então, assim, de manhã acorda, vai escovar os dentes, vai tomar o café da manhã, vai escovar os dentes, vai para a escola. Aí, por exemplo, se a criança vai a pé, seguir o mesmo caminho sempre é benéfico. Mudar de vez em quando também é benéfico, mas vai gerar alguns conflitos de vez em quando, dependendo também da organização da criança. Então, assim, seguir um caminho padrão. Aí vai para a escola, sai da escola, a criança tem mania de tomar um sorvete ali na esquina da escola. O dia que ela não tomou sorvete, ela vai ficar irritada, vai acabar. E aí também vai da mãe, vai dos profissionais que trabalham. Entender Tá que travando. nem todas as crianças falam. Tá travando? Sim, é isso que eu ia falar. Nem todas as crianças falam, né? Tem uma comunicação verbal. Mas Sim, todos se comunicam. De alguma sim, maneira, ele vai usar para se comunicar com você. E é importante você saber identificar isso, criar esse vínculo com essa criança, para que você sim, entenda a comunicação que ele quer. Que ainda dentro da atividade física, ele deixa claro o que ele quer e o que ele não quer fazer.
Sim, com certeza, é isso mesmo. E aí vai também, né, de nós profissionais entenderem, assim, a gente precisa trabalhar de uma forma que a gente precisa saber o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Então, eu sempre falo, todos os profissionais que vão trabalhar com as crianças, façam anamneses, façam questionários, conversem com pais, porque a gente precisa ter essa troca, né? Porque como a gente já citou, nem todas as crianças falam, e nós não vamos entender de imediato o que aquela criança quer. Então, se a gente iniciar um trabalho já tendo uma anamnese, né? Já tendo uma conversa com o pai ou mãe, já tendo um resumo daquela criança, a gente já consegue trabalhar melhor, né? Por exemplo, no questionário a gente pode colocar o que a criança gosta de fazer, né? E o que a criança não gosta. O que a criança é muito bom e o que a criança leva em consideração. Então, tipo assim, às vezes o futebol, ela é muito boa no futebol, mas uma luta ela é em consideração. Então, a gente já sabe que com aquela criança precisa trabalhar tudo pequeno detalhe até a gente apresentar de fato a luta, vai. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma progressiva, né? E trabalhar em pequenas etapas para a gente Quanto trabalhar. mais informação a gente tiver, de fato é melhor. Sim, O que às com vezes, certeza. muitas vezes parece ser insignificante, vale muito. Sim. Então, mas nem tudo, né, leva só na teoria. Às vezes a gente tem muitas coisas na teoria e chega na prática é totalmente diferente, né? Você tá na nossa natação. A gente pega, a gente tem um relatório, a gente tem um questionário com todas as informações da criança, da gravidez, da alimentação, do desenvolvimento da criança, né? Que são, claro, importantíssimas para nós, mas que ao mesmo tempo a gente só aprende vivenciando e estando com aquela criança, né? Quer falar alguma coisa? Sim. Pode falar. Não, tem razão, é isso. Então, acho que assim, trabalhar numa proposta que envolva os aspectos sociais, cognitivos, psicológicos e motores, a gente vai ter um resultado muito grande, né? Então, é por isso que a gente fala bastante que entra a psicomotricidade, que nada mais é uma ciência que trabalha a parte psicológica, cognitiva e motora da criança. E Então, emocional. né? Então, assim, a gente precisa gerar propostas que envolva todos esses aspectos, né? Na própria natação, a gente trabalha também a parte da redução de estereotipias, né? Que é a parte sensorial. Na verdade, só o fato deles entrarem na piscina, estarem na piscina quente, já trabalha a regulagem da parte sensorial, né? Eles se organizam com a própria Sim, piscina. Então, é só outro do fato meio. de piscina, já temos um benefício. E gerar outros benefícios em cima disso, né? E aí vem as nossas propostas, nossas fazer a hora da música, a hora da música é muito importante a parte social, não só social, mas a parte de comunicação, né? Como muitos não Sim, falam, se a gente tiver uma rotina sem cantar, seja ela na aula inteira, seja ela só no começo, seja ela só no final, automaticamente eles vão ter o costume de ouvir primeiro a proposta da música, né, da atividade, e aos poucos vão aprendendo a cantar aquela música. Então, a gente então, todos estão juntos, olhando e escutando, né, isso. E mais para frente, a gente tem como uma garantia trabalhar também a parte de comunicação. vamos responder algumas perguntas das que já apareceram pra gente? Vamos. Tem aí Acho que dá pra você? você abrir caixinha. Tenho, eu tenho da que eu coloquei durante o dia, né? Sim. Quer É, começar a responder? perguntaram pra mim como ter paciência com esse público, como ter tanta paciência para trabalhar com os autistas. É uma pergunta bastante relevante. Eu acho que, independente do público, a gente tem que ter paciência. Eu acho que vale ressaltar que são crianças, independente do transtorno que está apresentando ali. Eu acho que a paciência vem quando você começa a entender que aquilo é a condição daquela criança. É diferente de você trabalhar com uma criança que é mal educada. É Sim. bem diferente. Aquilo é a condição dele, né? E ele não escolheu aquilo. E é só uma criança. Estranho seria se você não tivesse paciência.
Sim, com certeza. Mas também é válido citar que a paciência também vem de berço, né? Porque assim, é verdade. Não adianta a gente falar, uma pessoa falar, ai, eu não tenho convívio, eu não tenho paciência, mas eu quero trabalhar com isso porque isso dá dinheiro, né? Vai que escutou e que isso dá dinheiro. Não, porque muita gente, infelizmente, quer trabalhar só pelo dinheiro, né? Só que assim, não é só dinheiro. O dinheiro é uma condição que vem depois, né? E é uma condição que vem do sucesso do seu trabalho. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter em mente, trabalhar com isso, a gente precisa estar, nós mesmos, né? Psicologicamente, com o psicológico muito bom, porque vão ter momentos ali, se tiver psicológico bom, a gente pode acabar se estressando ou gerando uma certa frustração até para nós, professores, profissionais da área, A porque, insegurança, né? sim, e assim, a gente monta um padrão de aula, mas nem sempre dá certo. Então, a gente precisa ter o jogo de cintura, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter basicamente tudo, né? E a Sim. paciência para a gente poder reverter a história e entender que aquilo não deu certo aquele dia, mas que pode dar certo um próximo dia se a gente continuar tentando, né? De fato vão acontecer coisas inusitadas, coisas que a gente não estava esperando, que a gente Sim, talvez nem estivesse preparado para aquilo, né? Mas é com certeza. necessário a gente entender que aquilo é só aquele momento, que é uma criança, realmente. Sim, e não adianta colocar uma pessoa que não tem paciência com criança, eu conheço bastante gente que, mas cada um escolhe a sua área, né? Que não tem Sim. tolerância à criança e prefere trabalhar com adulto. E não adianta eu querer pegar esses profissionais para trabalhar com esse tipo de público, porque eu sei que não vai dar certo. Porque eu acho que antes mesmo de fazer nosso trabalho, o que a gente precisa mesmo é o vínculo com essas crianças. Então, se você não tem, né, afinidade, se você não tem tolerância à criança, a esperar o tempo daquela criança, automaticamente você não vai ser um bom profissional na área, né? Surgiu pergunta para mim também sobre como tem sido o projeto lá com a natação, como tem sido trabalhar lá. Eu acho interessante você falar da onde surgiu a ideia, de como você começou com essa turma de natação, para a gente poder relatar um pouco das experiências que a gente está tendo lá. Então, na verdade, desde que eu me conheço por gente na faculdade, eu foquei muito nessa área do autismo, né? Quem me conhece sabe muito bem. Desde 2015, acho, eu me especializei, procurei saber mais, apesar da gente não ter. Tá travando bastante, Manu. Tá travando ainda? Voltou. Tá, então vamos lá. Desde Eu acho 2015. que eu me aprofundei, né, no autismo, mergulhei mesmo de cabeça, porque quando eu tive experiência, as experiências que eu tive, na verdade, como eu falei, eu não gosto de coisas comuns, eu gosto de desafio. Então, assim, eu fiz um estágio na Paiaté de São Vicente, no qual eu peguei turma que só tinha autista. E assim, eu não sabia nada no começo. Eu falava, meu Deus, como que eu vou, né? É uma turma só de autistas. Não é um autista só que eu vou precisar dar conta, são vários. Eu preciso aprender. Só que desde aí, desde antes, né, como eu falei, eu já gostava dessa parte de deficiência, de transtorno. Então, assim, eu mergulhei mesmo no autismo, me especializei na pós por conta disso. O meu forte é a parte das autistas. E aí eu fui criando vínculos, experiências que eu já tive, experiências não tão boas, experiências excelentes, mas eu acredito que, assim, trabalhar com esse público me gera demais assim, um carinho enorme, né? E até um orgulho muito grande, porque, assim, você pega uma criança do início, igual a nossa turma começou do zero, né? Sim. Do zero. E a gente vê, cada dia, cada aula, a gente tem uma experiência diferente, né? As crianças nos surpreendem, né? Os pais nos surpreendem, então eu acho que assim, não tem coisa melhor do que trabalhar desta forma, porque um mínimo degrau que aquela criança, uma mínima, né, uma conquista, para nós é uma conquista muito grande. É Então, extremamente satisfatório, extremamente satisfatório. com certeza.
Então, né, vem essa recompensa através do comportamento das crianças, da melhora das crianças e até mesmo os feedbacks que a gente recebe das mães, que a gente não tem assim o costume de receber quando a gente trabalha com crianças, né? Opa. Quando a gente trabalha com crianças típicas, não é tão comum assim. É claro que gera um feedback do outro, mas assim, toda aula a gente recebe um feedback com a nossa, graças a Deus. E é muito bom. Então, como eu falei, a gente iniciou o projeto, né? E eu gosto sempre de trabalhar com novidades. Então, eu juntei o útil e o agradável, né? Muitas mães que eu conhecia da PAI, dos outros lugares que eu já trabalhei, sabem que eu sou profissional de educação física, que eu trabalho nessa área. Então, eles me pediram muito para fazer a parte da turma adaptada, porque, infelizmente, como vou usar as palavras das mães, tá? As mães Sim, sim. falam, mas que na prática eles falam Tá que é. travando bastante. Ai, meu Deus. Peraí, eu vou falar um pouco como foi pra mim. Foi bem diferente pra Manu, né? Diferente da Manu, ela fez essa escolha, Sim, né? Eu não, eu fui topando tudo com a Manu. Então, verdade. chegando ali na pandemia, eu ia me formar, né, no ano de 2021. Não tive a oportunidade de estagiar, porque as academias e as escolas estavam todas fechadas durante o período que eu poderia estagiar. Foi quando eu ofereci serviço voluntário para a Manu, e aí eu comecei a trabalhar com ela na praia. E quando surgiu essa ideia dela, assim, vamos montar uma natação para autistas? Eu já, vamos, né? Eu só topei e fui lá viver essa experiência, que tem sido incrível. Realmente é muito gratificante, é muito satisfatório estar com eles. É muito diferente de estar com as crianças convencionais. Sim, É muito, muito, muito diferente. É, de fato, muito prazeroso. Você vê os degraus daquela criança, você conseguir criar o vínculo com eles, criar esse afeto com essas crianças, é bem satisfatório. E para mim foi assim, eu fui no embalo com a Manu e deu tudo certo. é verdade. Ai. Vamos deixar aberto para perguntas agora. Pessoal, podem fazer perguntas, façam bastante perguntas, que eu e o Thiago vamos responder a dúvida de vocês. Podem mandar, hein? Quando a Manu diz que esse é o forte dela, porque de fato é muito o forte dela. É muito até de estar aqui, assim, dá uma certa segurança pelo domínio que a Manu tem do assunto. E não é só na teoria, na prática também. Estar lá tipo assim, você tem a segurança de que tem a Manu ali, entendeu? E a segurança é que eu tenho um ótimo professor comigo, meu pupilo. Gente, cadê as perguntas? Mandem. Cadê a mãe do Thiago, que falou que ia assistir? Ela tá aí? Eu acho que tá, tem uma galerinha. Qual que é o nome dela? Acho que tá Cidinha Santos, ó. Cadê a Cidinha? Manda oi, Cidinha. Tem uma caixinha que dá pra ver de pergunta, né? Aonde? Do lado do comentário ali. Minha mãe, ó, tô aqui. Tá na rua, tá vendo live. Beijo para você e parabéns pelo filho. Eu vou fazer uma pergunta pra você, então, Manu. Pode fazer. Qual foi, nesse trabalho, a situação mais desafiadora que você encontrou? Você sentiu mais dificuldade? Falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Você diz na natação ou em geral? Geral, com o público autista. Ela falando. No geral, na verdade, foi quando eu entrei, né, na PAI, que eu tinha só turma de crianças autistas. Acho que esse, na verdade, foi o meu maior desafio, porque eu ainda não tinha estudado 100%, né? Não sabia nem metade do que eu sei hoje. E aí a gente, né, sem querer, mas a gente tem um certo medo, né? Porque é algo que é diferente. As pessoas, infelizmente, quando falam sobre isso, falam coisas, né, não muito boas,
fala que autista é agressivo, que autista só bate, que autista só morde, e nunca entram nos detalhes que de fato acontecem, porque crianças autistas são crianças normais, assim como todas. Então, a gente... Deu uma travada. Quando a gente não tem um Voltou. conhecimento assim, né? Eu entrei e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Né? Porque para mim foi um desafio muito grande. Foi quando eu estava até na faculdade e eu entrei lá para fazer esse estágio e eu falei, meu Deus, assim, eu não sei me virar sozinha. E aí, para mim, esse foi o maior desafio, porque eu precisava trabalhar com outros profissionais, né? Mas, infelizmente, eu não tinha 100% apoio, né? Então, era bem complicado, porque era uma quadra muito grande, né? Uma quadra maior do que uma quadra convencional. Meu E eles Deus. gostam de correr, né? Ele não é igual à piscina, que eles gostam. Então, assim, a gente entrava na quadra, eu olhava assim para um lado, tinha gente lá, tinha gente ali, tinha gente aqui. Eu falava, meu Deus, como que eu vou pegar todo mundo, juntar todo mundo? Tá travando. Tá Voltou. travando? Ai, meu Voltou, Deus. voltou. A internet, hein? Vou reclamar. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é tentar fazer as coisas sozinhas, né? A gente precisa de outros profissionais, ainda mais para a gente fazer um trabalho qualificado, um trabalho bom. A gente precisa de mais pessoas com a gente. Então, acho que o meu maior desafio foi esse. E o seu maior desafio? Eu devo até saber, mas eu quero saber. Você sabe na prática, né? Não, assim, o maior desafio de trabalhar com o público infantil é diferente de você, que é uma pessoa mais expansiva, aquela pessoa mais comunicativa, eu sou bem mais introvertido. Então, no Sim, começo, eu achei que ia ter mais dificuldade de trabalhar com o público infantil. Eu não sou aquele tio muito alegre, aquele tio que brinca muito. Não, essa não é a minha vibe, né? Sou mais paciente, mais carinhoso, eu vou para uma outra área. Então, acho que a gente deu certo até por isso, que um complementa o outro nesse sentido. Mas a minha maior dificuldade foi, de fato, me adaptar a isso, né? Quando eu tive que iniciar uma turma aqui em Mongaguá, só de funcional kids com crianças convencionais, de eu ser essa pessoa que vai animar, né? Que vai agitar a galera. Já com os autistas, eu acho que não, eu acho que eu não vivi ainda a experiência, tipo, meu Deus, o que fazer. Acho que essa hora ainda vai chegar. Tem sido, eu acho, muito assim, ok, né? A gente tem conseguido se virar e se adaptar às situações. Então, por enquanto, ainda não tive nenhum desespero. Acho que tem dado tudo certo, graças a Deus. sim. E um momento assim que é um pouco complicado, né? Mas que realmente a gente também precisa se virar, é aquele momento da birra, né? Da Cada um crise, né? tem da birra e da crise, né? Dos dois. A gente só não pode misturar crise e birra, que são duas coisas diferentes, né? Olha lá, a Elô falou que quem é conhecida sua? Mãe de aluna minha. Obrigado. Aí, ó, mais uma, hein? E a gente não pode misturar, né, a parte da crise e da birra, que são coisas totalmente diferentes. A birra é aquilo que tem real um motivo na qual, por exemplo, tem crianças que não, a maioria das crianças gostam, não aceitam o não, né? Não gosta de ser contrariado. E quando contrariado, entra em faz a birra, né, no caso. Sim, É sim. igual quando você vai a criança no mercado, pede uma coisa, a mãe não compra e a criança começa a se jogar. Ali pode ser, depende, que hoje em dia a gente fala o autismo não tem cara. Então pode ser de um fato que o autista esteja, né, dentro de uma crise, mas se a criança não é autista, está ali fazendo aquilo de se jogar, se debater no chão, de fato é uma birra. Ó, o pessoal está falando aqui. Na prática, eu acho que a minha maior dificuldade foi, de fato, a criança em crise dentro da água. É uma realidade que dá uma certa segurança ali, né? Que fora do meio líquido, né? Eu acredito que não seja tão difícil quanto ali dentro, que você tem medo da criança se afogar, da criança acontecer algo do tipo. Mas a gente se virou. Então, na verdade, ó, o Bruno aí. O Bruno também trabalha com educação física adaptada. Eu conheci ele lá na pós. Ele tem o espaço dele de psicomotricidade lá em Santo André, se eu não me engano.
né, Brunão? Boa noite. Mas essa parte da birra, né, da crise, na verdade, eu acredito que, assim, é um momento muito delicado, né? E eu acredito que não seja só na piscina, não, viu? Porque a piscina, o nosso medo maior é a criança se afogar, né? Mas entram outros fatores fora da piscina que também nós temos que ter muito medo e nós temos que ter firmeza, né? Nesses momentos, como tem crianças que no momento da birra, da crise, bate a cabeça, tem uns que batem muito forte, até trabalhando na parte sensorial, tem uns que são hipersensíveis e outro hipossensíveis. Né? Então, o hipossensível ele não sente. Então, assim, pode ser o impacto que for, para ele não dói. Mas que pode gerar, sim, situações graves, né? Bater a cabeça não é possível, né? Não é muito Não é agradável. exatamente. Então a gente tem que conter essas crianças, tentar acalmá-las de forma que elas entendam que a gente está ali para ajudar, né? E não para atrapalhar elas naquele momento. Tentar conversar, olha, eu sei que está acontecendo, mas se acalma, vai ficar tudo bem e tudo. E em alguns casos, outras crianças preferem ficar sozinhas. Então, de vez em quando, no momento da birra, se você solta, você observa o comportamento, ela está se acalmando, então deixa ela no cantinho dela para ela se reorganizar. E aí volta com a atividade. Então, acho que o momento da crise é muito delicado, sendo ele tanto piscina quanto fora também, né? A Aí, Ju Bruno, perguntou, a Ju perguntou aqui, ó. Vocês têm alguma turma apenas de crianças autistas? Como é a interação social dessa turminha? Temos a turma de natação, inclusive as mamães querem a turma de funcional, só deles, né? exatamente. Logo a gente entende que a interação social tem indo bem. A gente está só um mês com essa turma, né? É um pouco recente para falar como tá essa interação social. Por enquanto está tudo bem. Acho que está começando a entrar na rotina dessas crianças, né? Está começando a fazer parte daquilo da vida deles. Então acho que a gente está começando a dar o primeiro passo, mas por enquanto a gente só tem pontos positivos até agora. Sim. Ah, a Isabela falou que não imaginava trabalhar com criança, eu também não, tudo aconteceu. Deu tudo certo, eu amo trabalhar com as crianças. Ananda, as crianças geralmente já chegam para vocês sabendo nadar ou é preciso fazer uma adaptação antes? Tem criança que chegou, acho, sem nunca nem ter entrado na água, né? Sim, A a gente tem a maioria. realidade, tem a realidade da criança ainda com fralda com a gente na piscina. A maioria sempre chegou sem nunca ter entrado no meio líquido, assim. Sim, e a gente faz sim uma adaptação, né? Em primeiro momento, a gente precisa gerar um ambiente agradável para essas crianças, não determinar muitas regras, né? Deixar um pouco mais livre para eles também, para eles verem que o ambiente é agradável e também para nós mesmo avaliar, observar como cada criança se comporta, para a gente poder trabalhar em cima disso. Podem mandar mais perguntas, gente. Vamos que o tempo está acabando, hein? Mandem, mandem, mandem. Acho que é importante a gente dizer que a nossa turma tem um número limitado também, que facilita o nosso trabalho, né? E somos em 4 professores. Então, a Sim, gente está com 8 crianças, na média de 7 a 8 crianças por aula, com 4 professores. sim, com certeza. Até exatamente para não acontecer de virar uma bagunça, né? E não conseguir trabalhar com uma forma de qualidade, né? Então a gente coloca 2 crianças por professor, né? E aí a gente divide de acordo com o grau da criança, de acordo até com a socialização dela com outra criança. E a gente sempre faz também uma troca dos professores com as crianças, para poder passar confiança, né? E mostrar que não é só aquele professor que trabalha com ela, porque pode acontecer de um dia o professor não poder ir ou estar com outras crianças. Então a gente faz essa rotatividade também para eles irem se adaptando com todos os professores e todos os amigos. Isso. As crianças utilizam boia, como trabalhar com as crianças hipersensíveis? Todas utilizam boia. Geralmente a gente não põe boia naquela criança que dá pé na piscina, mas se a gente não sentir segurança na criança, a gente coloca boia também.
E como trabalhar com as crianças hipersensíveis. Vai que é sua, né? E aí, no... tem até o próprio Davi, né? Ele não gosta de ficar com a boia, É, mas tem ele essa vê, realidade. sim, mas ele vê a necessidade de estar com a boia, porque a gente também tem o auxílio da mãe, né? A mãe conversa com ele antes e explica para ele que ele tem que pôr a boia, tanto que até na última aula ele chegou, ele viu o amigo com a boia, ele mesmo pediu para colocar a boia, porém não é um fator que ele não fica a aula inteira com a boia, chega assim pro meio, final da aula, ele pede para tirar a boia porque ele gosta da sensação de ficar mergulhando e não ficar preso com a boia com os braços para cima. Eu acho que é a E mesma realidade pro óculos e pra touca, sabe? aí que a gente já nem coloca É. exatamente por esse fato, né? O óculos também a gente deixa livre para aquelas crianças que querem usar, porque também não são todos que gostam. Então a gente deixa essa parte um pouco mais livre para as crianças se sentirem confiança, se sentirem confortável, para a gente poder fazer nossa aula, né? E mandar as propostas de atividades. A Tem outra Surma falou, pergunta aqui, ó. Antes de criarem a natação para os autistas, alguns deles frequentavam as outras turmas também? Ou o contato com eles iniciou junto com essa turma mesmo? Nenhum migrou do Funcional Kids ou das atividades na praia para a natação da turma ah, mãe, adaptada. está falando dele agora. A mãe do Davi chegou. Nenhum migrou, né? De uma Não, turma para nenhum. outra. A gente tem na turma tradicional, né, algumas crianças autistas, mas acho que a maioria que procura, na verdade, é grau assim moderado, leve e moderado, né? O Isso. severo mesmo, a mãe prefere optar pela turminha adaptada mesmo, que já é mais voltado para ele, né? Apesar dele, só do fato de estar na atividade física já é muito benéfico, mas aí entra alguns fatores. Manda um beijo pro Davi, Luana, a gente falou dele agora. Acabamos de falar dele, da boia dele. Mais pergunta, gente? Falta pouco para a gente encerrar, hein? Luana, se quer fazer alguma pergunta, Só não vale perguntar se a gente vai abrir mais turmas durante a semana, hein? estamos tentando. Mais ninguém? Aproveitem, gente. Perguntem que é de graça. Não sei, tá com muita saudade já. Já estamos com saudades também. Falta pouco para a gente se ver de novo. E ainda tem o pessoal. Obrigada, Juliana. Faltou ela na live. Ah, é. A tia das Auxiliar. fotos. Mais alguém, gente? Falta pouco, hein? Mandem perguntas. Estamos aqui. Mandem, mandem, mandem. Mas ninguém mandou. Quer abordar mais alguma coisa, Tiago, que você acha relevante? Não, acho que a gente já falou tudo de mais importante, pelo menos que eu tinha anotado aqui, a gente chegou a abordar, Manu. Sim, também acredito que a gente já tenha passado tudo, né? Semana que vem, provavelmente, vamos fazer mais lives, tá? Então, estão todos aqui convidados. Teremos outros profissionais também falar da importância da atividade voltada para crianças em gerais, né? Em geral. Então, vamos abordar diversos temas. Temos também, vamos ter uma live com a fisioterapeuta parceria. Estar presente, entender a diferença entre a educação física e a fisioterapia, né? Obrigada, Nath. Um beijo. E a Manu promete que na próxima live ela não vai estar travando. Vou reclamar na Claro. E não tem como ficar assim, não. Vai ficar salva a live, Manu? Vou salvar, se Deus quiser. Fechou. Então, é isso. Tiago, quero te agradecer.
não só pela live, mas por abraçar a ideia, né? E abraçar a causa junto comigo. Não só na turma da Pitada, parabenizar pela atitude que você teve no início de vir pedir para estagiar, para sair de eita, até confundi. Sair de uma terrinha, né, que é Mongaguá, e vir até Santos para aprender, né? E ver você desde o começo até hoje. Eu falo para todo mundo que você é a Manuela em forma de homem. A gente falou durante a live, a gente se completa, né, no trabalho. Só de olhar, aniversário, a aula, eu não preciso falar, você toma a frente, né? E isso é muito bom, porque às vezes não dá tempo de eu falar, né? Às vezes na loucura da coisa eu não consigo pedir, me ajuda, enfim. Você é ativa, então parabéns, te agradecer pela parceria, agradecer pela live. Eu sei que você estava com vergonha mesmo, mas você falou muito bem, até acho que eu. Imagina. Então, por tudo mesmo, parabéns pela parceria, obrigada pela parceria, e que a gente possa ainda dividir muita experiência juntos, né? E a gente só tem a se agregar, graças a Deus, ir para cima e abraçar as causas juntos. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço as portas abertas, ter me acolhido ali sem experiência nenhuma, ter falado bora. Eu que agradeço. Aprendi muito, muito, muito com você. Agradeço também as pessoas que participaram aqui da nossa live, que estiveram conosco. E é isso, né? Sim, com certeza. Então, um grande beijo, obrigada a todos que participaram da nossa live. Semana que vem tem mais, então fiquem ligados, fiquem de olho aí no Instagram. Ó, sua irmã falando. Deixa mais salvo. Vou deixar salvo, pode deixar. Obrigada, pessoal, que está mandando aí, que foi muito boa a iniciativa, maravilhosos. Parabéns, galera, trabalho incrível. Parabéns. Muito obrigada a todos. Obrigada, Thiago, pela participação. E Tamo nos acompanhe junto. nas redes sociais, que tem muito pela frente ainda, né? Isso aí. Beijo a Vamos lá. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos e beijos. Tchau. Thiago tá lindando o vídeo. Mereço. Era você ter encerrado antes. Beijos. Tchau. Morri.